Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Reforço Escolar. Hoje venho trazendo para vocês aqui umas informações didáticas, sobre a nossa língua, a língua portuguesa. Então, eu separei aqui umas curiosidades que são importantes a gente saber, falando sobre a nossa língua, a língua portuguesa. Então, eu trago aqui esse texto falando assim: ambas as modalidades de português, o popular e o culto, foram trazidas pelos colonos portugueses, com predominância dos falantes do português popular. A história se repetiu também aqui. Afinal, que classe social de romanos invadiu a Península Ibérica? O alto patriciado romano? Nada disso, foi a massa menos favorecida da população, que esperava tornar-se proprietária das terras conquistadas, e que os portugueses enfrentavam, no século XVI, as incertezas da longa travessia marítima. Os portugueses, bem de vida? Não. Estes financiavam as esquadras e ficavam com grande parte dos lucros. Quem enfrentava os problemas da nova terra encarava os índios, plantava, construía e procurava ficar rico. Eram os sem terra daqueles tempos. De modo que não foi propriamente o português falado nas aulas da Universidade de Coimbra que desembarcou em nossas praias. Era o português popular, não padrão, o primeiro que se fez ouvir nas plagas sul-americanas. Dele deriva de forma direta o português brasileiro popular. Então, esse processo aí da nossa língua portuguesa, nossa língua foi trazida pelos portugueses, certo? Agora não português culto. Então, gente, vamos ver aqui quais os países que hoje têm o idioma oficial, o português, Então, tem aqui Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Então, estes são os países em que são faladas a língua portuguesa. Certo, pessoal? Então, resumindo um pouco sobre a nossa língua sofre variações culturais, certo, pessoal? Porque ela se refere a várias diversidades linguísticas relacionadas aos inúmeros aspectos sociais e culturais. Sofre também variações situacionais relacionadas às diferentes formas que um falante pode escolher para se comunicar, dependendo da situação da comunicação. A nossa língua portuguesa também sofre variações históricas. A nossa língua se relaciona a mudanças ao longo do tempo, que vai acontecendo, principalmente na grafia das palavras, em geral, em certas palavras e expressões do léxico. A nossa língua portuguesa também sofre variação geográfica. Ela se refere às diferenças identificáveis no modo de falar, principalmente no vocabulário e no sotaque das pessoas, dependendo do lugar ou da região em que vivem. Então, muitas pessoas têm um vocabulário diferente, têm um sotaque diferente, dependendo da região, certo? Então, enquanto eu falo assim, aqui no Nordeste, nós falamos que a fila é um agrupamento de pessoas, uma atrás da outra, E lá no Sul,
a fila tem outro nome, se chama bicha, né? Então, dependendo da região, muitas palavras, elas sofrem modificações no seu vocabulário, no seu entendimento. Por exemplo, pêlgas. Pêlgas, em Portugal, significa o quê? Meias. Meias, em Portugal, né? Então, a nossa língua, ela sofre variações. Quais são elas? Resumindo, as variações socioculturais, variações situacionais, variações históricas e variações geográficas. Certo, pessoal? Então, hoje foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Dessas informações importantes que nós devemos saber a respeito da nossa língua. Então, dê um like no canal, obrigada, se inscrevam, gente, e muito obrigada a todos.